Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você, eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. Bem-vindos de volta em mais um episódio mais que especial, e vocês já perceberam que hoje a gente está com um cenário diferente, não é isso, Rafa? Com certeza, olha só, nós estamos em tempo de festa, não é isso, Vini? Exato. A nossa igreja está comemorando o Aviva 2025. Exato, e com isso a gente tem várias novidades hoje, não tem, Vini? Por isso por isso a gente chama vocês para curtir, para comentar, para compartilhar. Está aqui o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Fique à vontade para estar conosco, até porque é sobre engajamento, Vini. Não, é sobre o que, Rafa? Relacionamento. Para cumprir o que a gente está falando. Isso. Pessoal, vocês estão por aí? Vocês estão vendo? Está mais que diferente, está especial. E para cumprir o que a gente está falando para vocês, o nosso convidado também é para lá de especial. Super especial, né? Hoje nós vamos aprender muito, não vamos? Se você não está preparado, se prepare, porque ele é pai, pastor, teólogo, mestre na palavra. A gente está falando de quem, Rafa? Do pastor Osiel. Pastor Osiel, bem-vindo. Paz do Senhor, pastor. Bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. A gente vai pedir para que o senhor pode se apresentar aí para o pessoal, introduzir, fique à vontade. Muito bem, eu sou o pastor Osiel Gomes, né? Eu estou residindo em São Luís do Maranhão, e lá em São Luís nós temos vários campos, nós temos aproximadamente 11, e eu sou pastor do segundo campo, ali no Tirirical, que é um bairro de São Luís, com várias igrejas que nós trabalhamos, e estamos ali já há 12 anos fazendo a obra de Deus, o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Ô, Rafa, 12 anos é muito tempo, hein? Tem vida com Deus ou não, Vini? Tem demais. Nossa. Eu sei que você Glória tem a muita Deus. coisa para contar, né, pastor? Com certeza. Muita experiência. Isso. E o Senhor tem buscado o conhecimento na palavra tem muito tempo, a gente sabe disso, que a gente acompanha também. E para começar, qual o conselho que o Senhor deixa para nós que somos jovens, estamos iniciando nessa caminhada com o Senhor? Como nós podemos organizar esse nosso tempo para buscar o Senhor como o Senhor tem buscado? Olha, Deus ele determinou e ele deixou para nós a agenda dele. Eclesiastes 3:1, a Bíblia diz: tudo tem seu tempo. O Asby, é um livro que ele escreve, ele diz que tudo vai depender da nossa programação. Se eu me programo para as minhas atividades, eu vou ter tempo específico para cada uma delas. A grande questão, a pessoa diz assim: eu não tenho tempo, eu estou muito agendado, eu tenho muitos compromissos. Mas quem faz dentro do tempo de Deus a sua agenda é você. Se você se programar no momento certo, na hora certa, no instante certo, você vai ter tudo bem organizado. Por exemplo, John Wesley era muito metódico nas coisas dele. Kant era bem metódico na vida dele. Então, se você se programar para ser metódico, organizado, dizem que quando Kant passava nas ruas, as pessoas sabiam o horário, porque ele não atrasava nem um minuto. Então, tudo vai depender da forma em que você programa, da forma em que você se agenda, da forma em que você se organiza. Então, se Deus já me deu um tempo para viver lá na eternidade, Ele projetou um tempo, e se eu souber me organizar dentro desse tempo, então eu tenho a oportunidade de fazer muitas coisas. O Asby, ele diz que se você trabalha muito, então quando você está dirigindo ou uma pessoa dirige para você, aproveite todo momento. Vai no consultório, se você tem um programa de ler um livro, então você tem que ter aquele esquema: eu vou terminar esse livro daqui a um mês. Então aproveite todos os momentos. Eu estou esperando o ônibus, fique lendo ele. Eu estou no consultório, fique lendo ele. Então tudo vai depender da forma em que você se programa. Deus já nos deu tempo, e é você saber aproveitar esse tempo que Deus dá, né? Com disciplina, né, pastor? Disciplina, é isso? É Verdade. Irmão, por mim, dava para encerrar. Não é? Só com essa introdução. Eu já dei uma aula, pastor. Como é que faz agora? Tamo juntos. É assim, não é? Exato. Por falar em aula, pastor, eu e a Rafa e o pessoal aqui, a gente sabe que o senhor tem um programa onde o senhor também leciona, não é isso? Isso. O senhor pode falar um pouco para a gente antes da gente Olha, começar? ontem até falando com um rapaz, foi uma questão no período da pandemia, que nós colocamos o pessoal da igreja, a nossa igreja fechou 4 meses, e nós pedimos para os professores ficarem dando aula pelo WhatsApp, usando os meios de comunicação para abençoar os irmãos. Mas aí estava tendo assim uma deficiência. Então a minha esposa me falou, disse: olha, não está indo bem, então seria bom você ajudar os irmãos na igreja. Então eu comecei a gravar. Foi dessa forma. Não foi assim, não foi algo projetado. Eu não tinha intenção de ir para a mídia. Eu não tinha intenção de ter. Inclusive hoje, eu não peço um like. Eu não peço
Eu nunca digo, vou estar a tal horário gravando isso e isso. Não, eu faço os programas normais da igreja e também essa escola que a gente grava. Então, quando passou o período do Covid, aí eu me despedi dos irmãos que eu não ia mais gravar. Mas aí o pessoal ficou mandando mensagem pedindo para eu gravar. Porque, além dessas atividades, tem a atividade da igreja, tem a atividade que eu estudo, tem a atividade de outros trabalhos, que é muito pesado. Aí eu tive que abrir mão de algum momento para poder me dedicar a essa parte. Então, foi assim que começou esse trabalho, que é gratificante, de ver pessoas sendo transformadas, de ver pessoas sendo curadas. Eu já estive em vários lugares de pessoas que testemunham a cura que Deus fez pela palavra, e é muito gratificante ouvir a pessoa dizer, olha, eu estou sendo tocado. Eu estava em um local e uma senhora, ela foi me procurar e disse, olha, meu marido tem ódio de crente, ele odeia, principalmente pastor. Quando se falava em pastor, ele odiava. E, de repente, eu me peguei ele assistindo você. E aí, agora ele está indo para a igreja, ele agora já está mais sem aquela maldade que ele tinha. Então, é isso que é gratificante, né? Porque nós sabemos que tem muita gente na internet. E meu pai dizia que quem quer ser grande sem poder, acaba ficando mais pequeno sem querer. Então, nunca é bom você projetar ser alguma coisa. Isso é lá fora. Lá fora tem uma canção que diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, Paulo diz em 2 Coríntios que a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, é só quando Ele quer, não é do que corre, não é do que tem a pressa, é quando Deus quer e quando Deus determina. Inclusive, aí vai de encontro com o que o senhor falou, aí está dentro da agenda de Deus. Verdade. Não é a agenda de Deus é se adequar à minha agenda. Verdade. Na verdade, somos nós se adequar à agenda de Deus. Isso, por isso que ele disse em João 5,39, né? Examinar as Escrituras, ela me testifica, e João 7,38, ele disse, quem crê em mim? Ou seja, lá fora, eles têm a agenda dele, faz o programa deles, mas é sem Deus, né? Com Deus, a gente diz, venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Exato, pastor. E o que nasceu na necessidade, no tempo de necessidade, isso, hoje tem sido uma plataforma de salvação, né? Verdade. Engraçado que o que nós não projetamos, ao mesmo tempo projeta no reino de Deus, porque pessoas têm sido alcançadas. Isso. E a gente consegue aprender com isso, né, Rafa? Quando está na agenda de Deus, cumpre o objetivo, igual você falou, salvação. Salvação, isso. Né? Conhecimento da palavra, né, pastor? Porque é o seguinte, tem pessoas que acham que tudo que prospera é o que Deus está abençoando, e não é. Por exemplo, quando eu observo o Gamaliel, em Atos 5, ele disse, se esta obra for de Deus, ela vai prosperar. Se não for, então, a questão do prosperar não é agora. A questão do prosperar é no final. Porque tem muitas coisas que não têm Deus e estão prosperando. Nós temos empresas, nós temos sistemas, nós temos programas de homens que até hoje têm mais de 100 anos, 200 anos, que estão aí de pé e nunca fracassou. É Deus que está aprovando? Não. Na vida e no reino espiritual, a aprovação ela virá no final, como está lá em Mateus 13, quando o Senhor dará ordem para que o trigo seja recolhido e o joio jogado fora. Então, nesse momento, ninguém sabe quem é trigo e joio, porque todos se parecem, mas tudo será feito na colheita. A colheita vai determinar quem estava com a verdade ou quem não estava. Então, isso é na eternidade. Isso é profundo, né, pastor? É verdade. Aproveitando, né, o Vini, né, fez ao senhor uma pergunta, aí o senhor respondeu, né, gestão do tempo, Eclesiastes, e trazendo para o tema da nossa lição, né, da EBD, que vai falar sobre a respeito das consequências do pecado para o corpo, né? Isso. E a gente sabe que lá em Gênesis tem toda aquela narrativa da criação, né, pastor? O senhor sabe melhor do que nós, né? Enfim. E que o pecado, que era tudo muito perfeito e harmonioso, né? Inclusive que Deus criou o homem, que ele era muito bom. Não que ele era melhor do que os outros, mas porque ele veio para, né, governar. E quando o pecado veio, trouxe consequências, inclusive, para o nosso corpo, né? E eu acho assim, eu estava conversando com o Vini, né, antes da gravação, e eu, por exemplo, eu acho lindo uma cabeça branca, pastor. Eu enxergo uma cabeça branca, me dá vontade de cheirar, me dá vontade de abraçar, eu acho fantástico, sabe? Aquelas rugas. Isso. Eu acho que eles têm uma experiência de vida, uma vivência que quem dera se nós mais novos tivéssemos, né? Mas, enfim, é justamente porque eles viveram que ele tem essa experiência, né? E principalmente quando você senta para conversar com uma cabeça branca que viveu o evangelho. Isso. Aí dá vontade de ficar conversando para o resto da vida. Né? Mas também eu não posso deixar de assumir que nós mulheres, quando aparece um fio de cabelo branco, ai, socorro.
né? Porque vem aquele medo de envelhecer. Você quer ver uma mulher ficar feliz, é falar para ela assim, nossa, você não aparenta ter a idade que você tem, não é? Aí a mulher fica... Não é verdade? É verdade. Então, assim, é porque as pessoas têm esse medo de envelhecer, né, pastor? Elas ficam muito presas a isso, ao corpo. E o corpo é uma dádiva, né? A gente tem que respeitar cada processo, não é verdade? Complementa para a gente, pastor. Olha, é o seguinte, o processo do desgaste do corpo dentro do campo humano, como você falou, ele veio por causa do pecado. Antes do pecado, Deus fez o homem para viver eternamente. Então, quando o homem peca, a Bíblia é bem clara em Romanos 5,12, a morte passou a estar em todos os homens. Então, a partir do momento que esse homem peca, aí Deus, ele traz como consequência a punição, e o próprio Deus eterno, ele diz que o homem, ele foi feito do pó, e ao pó ele vai voltar. Então, entrou todo esse processo de doenças, entrou todo esse processo de crises emocionais. Como eu falei aqui no dia que eu comecei a abertura aqui do trabalho, falei dessa crise existencial. Mas esse foi um debate constante, tanto na teologia como nos pais da igreja. Porque, a partir do pecado, todas as consequências, tanto doenças para o corpo como doenças psicossomáticas, elas estariam presentes no homem. Porque, atingindo o corpo pelo lado externo, mas também existem doenças que atacam o interno. E existem doenças que começam pelo lado interno. E o pecado não trouxe só esse tipo de doença, trouxe esse conflito. Por isso que Paulo vivia esse conflito interno. E ele dizia, miserável homem que eu sou. Então, a partir do momento em que o homem peca, ele tem consequências espirituais, ele tem consequências físicas. E aí, como está lá em Eclesiastes 11, a Bíblia diz que esse processo do envelhecimento, ele vai acontecer de modo natural. Provérbios 22:6, quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ele está dizendo o seguinte, ensine a criança a viver cada fase da vida. O grande problema é que as pessoas não aprenderam a lidar com as fases da vida. E eu tenho que saber que, assim como existem as estações do tempo, existem as estações do homem também, e do ser humano. Então, se Deus me dá um tempo para viver, quando a gente lê no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios, eu tenho que saber lidar com essa questão. Então, o envelhecimento é algo que veio naturalmente por causa do pecado. E isso traz consequências. Esconder a idade é porque a vaidade humana, como está lá em Romanos capítulo 1, o homem se torna vaidoso e como ele não quer morrer, então ele anda em busca dessa juventude, essa fonte da juventude. Mas o próprio Senhor Jesus traz essa fonte para nós. Quando vem o pecado, quando vem a morte, quando vem a derrota, aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte. Ou seja, o Senhor vence essa morte e agora nós passamos a ter vida. Então é um processo escatológico. Mas enquanto nós não formos transformados por completo, mesmo já tendo Jesus, como está lá em 1 Coríntios 15, 43, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, nós temos que aceitar essas consequências, porque elas vieram como resultado do pecado, trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo angústia. E por que nós temos hoje um maior índice de depressão? É claro que existem vários fatores. Há uma psicóloga do Rio Grande do Sul que ela diz pressa, depressa, depressão. Ou seja, o mundo da pressa, o mundo da depressa, aí você cai nesse mundo da depressão. Mas existe outra crise, que é a crise da sua existência, essa questão da pessoa estar no mundo, não saber qual é o seu destino, não saber o porquê está aqui no mundo, né? O profeta Isaías, em 43:7, ele deixa bem claro que nós sabemos a razão de nós estarmos aqui. Mas um ser humano, sem a razão dele estar aqui, sem essa consciência do ser, da sua existência e da sua finitude, ele vai entrar em conflito. Então, essa é o maior desespero do ser humano, é não saber o que vai acontecer. Então, nós temos que aceitar esse processo natural que veio para o corpo por causa do pecado. Wilbur Norman Pickering escreveu um livro dizendo que antes do pecado não havia células cancerígenas, antes do pecado não havia células do envelhecimento, mas após o pecado, tudo isso veio como consequência. Mas o Senhor Jesus Cristo vem para debelar isso lá na cruz do Calvário. Então, em Cristo nós temos a oportunidade de sermos um novo Adão, como Paulo escreveu. Agora, quem não tem Cristo vai viver sempre nessa vida do desespero. A mulher que está velha quer sempre ficar nova,
o velho quer ficar novo. Então nós temos essa briga também no mercado, né? Timothy Keller, ele escreve um livro, ele está aqui mesmo nos Estados Unidos, ele escreve um livro dizendo sobre essa briga, esse desejo de querer a juventude, de querer uma vida melhor. Então o homem anda nessa concorrência. E aí nós temos uma sociedade volátil, né? O menino escreve sobre isso, quando ele trata sobre Bauer, ele fala sobre essa sociedade volátil, essa sociedade descartável, porque o homem ele agora está acostumado ao que o mercado propõe. Por exemplo, a academia ela não está sendo uma questão de benefício de saúde, está sendo, na sua maioria, uma vaidade. E aí, por exemplo, elas se tornaram vaidade para o corpo mais esbelto, o corpo mais lindo, o corpo que chama a atenção. Então, não é um bem-estar para a saúde hoje, não é só isso que está em voga, é um bem-estar para a sociedade ver. Sim, é até interessante, porque a própria lição vai dizer isso, porque então se adequa a uma regra do que eu acho certo dos padrões do mundo, mas não é sobre isso, é o que a palavra vai me dizer do que é certo. Isso. Viver cada etapa. Pronto. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 4,8, que o exercício físico para pouco é proveitoso e a piedade para tudo é proveitosa, o cristão que ele entende isso, ele pode fazer o exercício, ele pode cuidar do corpo, porque é uma mordomia. Nós sabemos, 1 Coríntios 6,19, que o corpo é templo do Espírito. Agora, a vaidade do corpo, como muitas religiões fizeram, pelo aspecto religioso, e também, lamentavelmente, alguns teólogos criaram um aspecto negativo do corpo, sim, como Santo Agostinho, como também veio do maniqueísmo e do gnosticismo. Então, você tem várias ideias sobre o corpo, e isso começa até com Platão. Platão dizia que o corpo era uma prisão. E a igreja pegou tanto Platão como o neoplatonismo e trouxe isso. Então, tem crente que acha que o corpo dele é um atrapalho para a vida espiritual, que o corpo é a maldição, ao ponto de Orígenes decepar o próprio membro do corpo dele por achar que aquele membro seria a causa do pecado do corpo dele. Então, o cristão ele tem que ter a sua definição pelo que a Bíblia fala. O corpo é uma bênção de Deus, o corpo é uma dádiva de Deus. E se eu souber lidar com a mordomia do meu corpo para a glória de Deus, não há problema nenhum, não há nada feio no nosso corpo, não há nada sujo no nosso corpo. Se cada irmã e cada irmão entendesse que Deus fez o corpo de cada um como Ele quis para a glória dEle, então nós não teríamos essa concorrência sem freio, sem equilíbrio, que traz esse desajuste. Vejo tanto de mulheres que estão morrendo na mesa de cirurgia por causa dessa loucura, dessa falta de controle da beleza, do corpo mais bonito. Então, sim, a sociedade hoje ela quer uma resposta. E é essa busca de uma sociedade sem equilíbrio, sem harmonia, sem uma consciência de si. As pessoas vivem o que os outros dizem, as pessoas vivem o que os outros fazem. Então, isso é muito sério. Então, a filosofia trouxe um aspecto negativo para o corpo em Platão, a sociedade trouxe. Então, você vê que, por um lado, as religiões exaltaram o corpo demais e outras levaram ao abismo. Os extremos. Mas o corpo é uma bênção de Deus. Amém. Envelhecer é um processo que faz parte. Você pode observar, você falou aí de olhar para uma pessoa que tem cabelos brancos. Isso é comum na África, de olhar para um ancião e achar que ele tem mais sabedoria, que ele já viveu muito tempo, que ele tem... Então, veja bem, esse é um processo natural e que Deus honra isso. E ele pede que se respeite isso. Mas nós temos que entender que a vida ela tem essas suas fases. A fase do bebê, a fase do adolescente, a fase do jovem, a fase do adulto e da velhice. Então, eu tenho que me preparar para a velhice. E a grande questão é, como é que eu me preparo? Se eu tiver uma boa formação bíblica e atentar para o conteúdo bíblico, eu vou me contentar. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham mais dias. Então, quando eu olhar para o retrovisor da vida, eu vou me contentar. Tem um homem na Bíblia que, quando Davi convida ele para o palácio, ele diz assim, leve meu servo. Estou tentando lembrar aqui do capítulo. Leve meu servo, porque eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais a apreciação com os meus ouvidos dos pássaros, eu não tenho mais sabor do paladar. Então ele diz, leva meu servo. Olha como isso aqui é lindo. Eu não tenho mais essa idade para gozar a vida. Então, leve ele para o palácio.
Veja que isso aqui é saber que, na verdade, a pessoa reconhecer a sua velhice, a sua deficiência no corpo. Todos nós temos que entender isso. Por isso que a Bíblia diz, tudo quanto vieres às tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. E vocês podem observar, todo problema que Jacó teve, velhice. A Bíblia diz, e sendo Jacó já velho. Samuel, e sendo Samuel já velho. Josué, eu já estou velho. Olha como é lindo Josué. Tem 2 homens na Bíblia que vão morrer, que eles morrem de forma linda. Um é Josué e o outro é Jacó. Jacó, ele diz para José, Deus me abençoou, eu passei o Jordão, eu passei o rio, vim com esse cajado, mas Deus me abençoou até aqui. Eu já estou velho, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Jacó, ele não olha para a vida negativa, ele não olha para a vida reclamando, ele olha que tudo que Deus lhe deu foi bom e que chegou o momento dele. Josué, no 23, 24, ele diz assim, eu agora estou indo pelo caminho de todos os mortais. Então veja que esses homens tinham consciência do que era a vida, do que era essa normalidade de viver a vida até chegar à velhice e chegar ao dia da sua morte. Por que você vê até crente hoje nesse desespero na hora da morte? Porque não tem uma consciência bíblica do que é a vida, que ela tem a sua finitude aqui para começar a sua infinitude com Deus através da nova vida que Cristo nos dá. Glória a Deus. 28? Exato. Pastor, em tudo que o senhor falou me fez recordar de um trecho da sua ministração ontem, onde o senhor falava em questão da identidade, e nós vamos encontrá-la no Senhor. Para encontrar o Senhor, a gente precisa passear pela sua palavra, estudar, entender o que ela diz. E, na verdade, tudo isso me faz entender a base do conhecer a Deus e saber quem eu sou em Deus. Porque ainda no final da vida eu vou entender que mesmo velho me há utilidade no reino de Deus. Isso. Mas só se eu entender quem eu sou em Deus primeiro. Porque assim eu não vou temer a idade, as doenças, porque eu sei que ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, ainda que na minha velhice Ele tem vigor para dar, né? Renovo para entregar. Então, em tudo, eu me recordo exatamente do Senhor dizendo, entenda a sua identidade em Deus. Você não vai tripudiar durante a sua vida, você vai entender que, independente por onde você passar, há uma plataforma firme que é o Senhor. Isso, e nós citamos, por exemplo, alguns teóricos no campo da filosofia que tinham essa crise e que morreram sem essa definição, entendeu? Porque quando Platão dizia o que é o homem, ele dizia o homem é simplesmente como um pássaro despenado. E até para criar um sistema, alguém pegou uma galinha, tirou as penas e mostrava, olha aqui o homem que o Platão fala, é isso aqui. Mas o homem é a imagem, a semelhança de Deus. E a grande questão é, se você olhar para a Bíblia, Deus define realmente o homem falha, o homem erra, mas esse homem se encontra em Deus, entendeu? Esse eu não fica perdido. Quando Descartes, quando ele fala sobre o penso, logo existo, mas você vê essa crise dentro do humanismo e dentro da própria filosofia. Esse ser que para Sartre era uma náusea, era uma angústia, ele nasce para o desespero, nasce com o desespero, vive no desespero e morre para o desespero. Não é assim que a Bíblia fala. Esse homem encontra, ele encontra a sua essência quando o seu eu morre. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo em mim. Ou seja, a essência da vida volta, como dizia Agostinho, para esse próprio Deus que nos cria, que nos forma, e nele nós encontramos a nossa essência, né? Por isso que ele dizia, eu não vou estar em paz até voltar para aquele que me criou. Então Deus é a fonte da nossa vida. Como o homem desvirtuou, ele precisa voltar. E Jesus vem e diz, eu sou o caminho para essa eternidade, né? Isso é tão interessante que quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele não está apontando a filosofia oriental, ele não está apontando uma meditação oriental, ele está dizendo, eu sou o caminho, sem misticismo, sem crendice, sem reencarnação, sem transmigração, ele está dizendo, eu sou o caminho para uma vida melhor. E essa vida é ele que nos dá. Então, esse corpo é uma bênção de Deus, e ele tem as suas mazelas por causa do pecado, mas esse corpo, ele tem um aspecto escatológico. A Bíblia diz que ele vai ser transformado, está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos seremos transformados e receberemos um novo corpo. Então, veja que o corpo ele tem a sua utilidade agora nesse mundo. Maiperman dizia que o corpo é a bainha da alma, mas esse corpo que está aqui, ele não é apenas um invólucro, ele não é apenas uma matéria sem vida, e quando volta ao pó, mas na escatologia o Senhor vai voltar e vai precisar desse corpo. E ele vai ressuscitar
e vai ser transformado, porque Jesus voltou para o céu com o seu corpo glorificado. Ele volta com esse corpo glorificado, né? Então, o corpo tem a sua glória na escatologia, a sua mordomia, e nós devemos sempre glorificar a Deus pelo nosso corpo, né? Porque é uma bênção de Deus. Aí ele já encerra, né? Nosso uau, né? Depois Obrigado, da aula. pessoal. Glória a Deus. É bom, é interessante só falar isso, porque para aqueles que não conhecem a Cristo, a morte é o fim, né, pastor? A morte é o fim. Agora, para a gente que tem a Cristo, não, ela é um passo para a vida eterna. Porque é o seguinte, a morte para nós, ela parecia a nossa inimiga, mas Jesus tragou a morte, né? Há um cantor, ele era muito antigo, mas para mim um dos grandes compositores do Brasil, fez muitas canções, Edson Coelho. Ele dizia em uma das canções que ele compôs: a morte morreu no lenho da cruz. Então veja, qual foi o dia que a morte morreu? No dia que Jesus estava na cruz. Porque ali ele tragou a morte. Exato. Então, hoje nós não temos a morte como uma finitude da vida. Nós temos a morte como um recomeço, porque ela é apenas um veículo que nos conduz à eternidade com Deus. Né? Um corpo glorificado em nome de Jesus. Exatamente. Amém? Pastor, tem em uma das suas aulas do programa que o senhor dá, o senhor menciona algo, e eu achei isso muito interessante, até a Rafa compartilhou isso comigo. O senhor diz que nós ainda, mesmo que depois que o pecado entrou, nós ainda somos a imagem e semelhança do Senhor, porém agora sujos, né? E o Senhor tem esse poder de restaurar, de dar a nós, de fato, a identidade que a gente acabou de mencionar aqui. Comenta um pouco para a gente sobre isso, sobre essa questão. O pecado entrou, então ele não tirou de nós essas características que a Bíblia menciona. Fala um pouco para a gente sobre isso. Usou um termo poluído, achei fantástico. Isso, porque preste bem atenção. Nós temos uma vez semelhança e 3 vezes feita a imagem. Há uma discussão teológica muito grande para saber se há essa divisão entre Tsela e Demut. Isso é separável? Berkhoff diz que não. Schaeffer também diz que não. Ambos dizem que imagem e semelhança estão conectados, que expressa a racionalidade, a capacidade, expressa essa questão que Deus nos dá. Então, quando o homem peca, isso fica poluído no homem. Apesar do homem receber uma natureza perversa, carnal, mas esse homem pensa, esse homem reflete, esse homem ele tem conhecimento. Só que agora tudo dele ficou distorcido, ficou poluído por causa do pecado. Por isso que lá em Romanos 8, 28 e 29, em especial no 29, a Bíblia diz que Cristo vem para resgatar essa imagem e nos levar até a imagem celestial nele. Então, o homem, quando peca, ele é esse ser que fica corrompido, que fica dominado, mas pelo pecado, mas ele tem. E quando ele escuta o evangelho, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Porque o que as pessoas dizem? Quem é da linha calvinista vai dizer o seguinte: não, a salvação é um processo simplesmente do céu que vem para a pessoa e ela ressuscita e pronto e tal. É Deus quem coloca. Lá em Efésios 2:1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí alguém diz, mas morto não escuta, morto não fala. Só que Deus deu a nós a graça comum. E essa graça comum, ela não salva. Mas o homem, todo o tempo, ele está sabendo que ele tem um ser superior. Isso é provado pelo aspecto linguístico, isso é provado pelo aspecto científico, psicológico. Você vê que todas as tribos do mundo, as mais antigas, elas têm a ideia de um Deus superior. Agora, qual é o problema? Como ficaram poluídos, eles adoram pau, adoram a pedra, adoram imagem. Por quê? Porque se desvirtuaram da essência que é Deus. Para voltar para essa essência é que nós temos que pregar o evangelho. E aí, quando ele escuta o evangelho, esse evangelho provoca fé, esse evangelho provoca a palavra. Kierkegaard diz que é esse homem que está no escuro, é esse homem que está na indecisão, que a ciência não resolve, a religião também não resolve, as crises e a ciência que ele tem não resolve, então ele dá um salto no escuro. Qual é o salto no escuro? A fé. E a fé não precisa da lógica. A fé não precisa da razão para ser fé. A razão se sujeita à fé, mas a fé não se sujeita à razão. Então, ele sai desse mundo, é como Abraão, quando Deus sai da tua terra, do meio da tua parentela. Loucura, mas aquilo ali era um salto de fé. O salto de fé é você entender que Deus trabalha não pela minha lógica, não pela minha... Olha, por exemplo, se um médico for tentar encontrar Cristo pela lógica dele, ele nunca vai ser salvo. Um cientista, pela lógica dele, nunca vai ser salvo. Paulo, pela lógica dele, não foi salvo. Quem és? Atos 9, ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, esse salto no escuro, na fé, é algo sobrenatural. É quando o homem
vê que não tem saída e ele busca essa saída em Deus. Vocês podem observar, todas as pessoas que vêm para o Evangelho, elas vieram em crise. E quando ouviram a palavra, foram despertadas. Então, a palavra desperta esse homem. Quando ele crê no Evangelho, ele aceita o Evangelho e a imagem de Cristo é restaurada nele. Glória a Deus. Aproveitando depois dessa aula, né? Quantos versículos ele falou mesmo, Vini? Alguém sabe? Então, pastor, aproveitando que você está falando do Evangelho, né, de trazer as pessoas para perto, a gente queria, né, já caminhando para o fim, infelizmente, que o senhor desse uma palavra de esperança e cuidado para a igreja do Senhor, por favor. Please. Isso. Olha, a esperança, se nós analisarmos Colossenses 1:27, a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. A nossa esperança, ela é uma esperança cristocêntrica, escatológica. Ela é uma esperança que se pauta na palavra de Deus, né? Então nós temos essa esperança na palavra do Senhor, em especial na transformação do nosso corpo e na vida eterna que haveremos de receber em Cristo Jesus, o Filho de Deus. O cristão, ele vive nesse mundo com uma esperança não indecisa. Por isso que Paulo, lá em Filipenses 21 a 23, ele diz da seguinte maneira: eu estou em aperto, tem hora que eu quero partir e estar com Cristo, que ele diz assim, é muito melhor, mas tem hora que eu quero ficar convosco para ser útil aqui com vocês. Veja que a esperança de Paulo era uma esperança certa, era uma esperança correta. Paulo diz em 2 Coríntios 7, primeiro: amados, nós que temos tais promessas, nos purifiquemos de tudo, tanto da carne como do espírito, para viver essa esperança. Então, a nossa esperança, ela não é uma esperança como escreveu Thomas Campanella na Cidade do Sol. A nossa esperança, ela não é uma esperança utópica. A nossa esperança, ela não é uma esperança como pensam os naturalistas. Tudo se acaba, tudo se finda e tudo morre. Para nós, a esperança é o começo de um novo dia, porque Jó disse no capítulo 19, verso 25, na minha carne eu ainda verei a Deus. Ou seja, essa carne que será transformada, tudo será mudado porque o nosso Redentor vive. Então, a morte para o crente não é um fim. E a esperança, quando a gente observa as 3 virtudes da fé cristã, Paulo diz, e agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Preste minha atenção, a fé é para agora. A Bíblia diz que a minha fé, ela diz que me leva à vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 2 Coríntios 5:7, nós vivemos por fé. Tudo que o crente faz é por fé. A esperança é diferente. A fé, ela me faz vencer nesse momento. A esperança me faz esperar um futuro melhor. E quando eu tenho essa esperança em Cristo, por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Não é a esperança do governo, não é a esperança da política, não é a esperança de um cientista, é a esperança em Cristo. E nós vivemos essa esperança porque sabemos que ela é verdadeira. Essa esperança é pela Bíblia. Eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz. Glória a Deus, amém? Pastor, muito obrigado, mas antes de finalizar e antes de te fazer um pedido, a gente tem uma lembrança para o senhor levar, para o senhor, para sua esposa, não é isso, Rafa? Sim, com Amém. certeza. A gente tem aqui, ó, é algo simples, mas é de coração, Rafa, vai passar para o senhor. Essa aqui é para o senhor. Exato. Amém. Essa aqui é pra sua esposa. Essa aqui é para sua esposa. Amém, Você vai obrigado. poder chegar lá no Brasil e falar, recebi presente lá das outras Glória a Deus, nações. glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Amém, O Senhor eu tem nos agradeço. acrescentado muito nesse tempo, que Deus continue usando sua vida como caminho, de fato, para expor o que é verdade, porque Amém. nesse tempo é necessário que o Senhor continue levantando pessoas disponíveis para pregar o que é verdade, né? Tá chegando aqui nosso café, vem para cá, Lucas. Você não vai fazer pergunta Faça, para ele? pode fazer, Rafa. Então, pastor, é Sim. porque você sabe que a gente tem convidados, né, pastor? Eles estão acenando para a gente fazer uma pergunta para o senhor que a gente já debateu nos episódios anteriores. Sim. E a gente queria a opinião do senhor. não. É uma pergunta que está, inclusive, no meio cristão. E Sim. ela é: tatuagem é pecado? Isso, pastor, bebe café. Vamos lá, parece que é 19:28, né? De Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. 19. E vocês, 28. pessoal, o que vocês acham? É ou não é? O que vocês estão achando aí? Nós estamos só vendo, né, Rafa? Só. O pessoal está aqui. Vocês não estão vendo aqui, não, mas a gente está vendo a carinha deles. Não, sim! O senhor viu que o café é sem açúcar, né, pastor? Ah, O senhor percebeu, não entendi. 29.
Então, veja bem, sobre a questão da tatuagem, quando lá no Velho Testamento fala, todo mundo diz assim, isso é do Velho Testamento. E lá o texto, ele está falando de coisas que eram direcionadas a deuses pagãos. Essa é a ideia, né? Então, era dedicado aos deuses pagãos, por exemplo, a pessoa cortava o cabelo de forma arredondada, era para o deus Sol. A pessoa fazia uma tatuagem para um deus pagão. Isso era normal. Você vê lá no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia diz que os profetas de Baal se cortavam, eles faziam isso para mover os seus deuses, certo? Agora, a grande questão trazendo isso para o Novo Testamento, Paulo faz uma colocação. Tudo, ele diz, quando eu for fazer, eu tenho que fazer a pergunta, edifica? Contribui no quê? Qual é o propósito de eu fazer isso aqui? Então, eu acho que hoje o mais importante porque às vezes quando se fala isso para um líder, ele diz logo assim, olha, isso é isso aqui, vamos analisar. Confronte esse crente, pergunte para ele, teu corpo é templo do Espírito, e pergunte para você, o que você está fazendo? Eu falei agora há pouco sobre a academia. A academia, por exemplo, ninguém fazia academia, mas quando alguém começa a falar e traz aquela propaganda, aquela ênfase, aí todo mundo cai na onda. Isso também não é uma onda? Eu estou fazendo por uma onda, eu estou fazendo para glorificar a Deus, qual é o propósito disso? Então, se eu não faço a diferença, Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se isso não tinha há muito tempo na igreja, por que agora virou uma onda? Segundo, qual é o propósito disso? Eu busco o quê com uma tatuagem? Eu quero glorificar a Deus no quê no meu corpo? Qual é o alvo disso? Então, eu acho que as pessoas, elas são mais levadas ao que a mídia está fazendo, são mais levadas a que o mundo está fazendo. Aí o apóstolo São Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo. Então, eu acho que o cristão, em primeiro lugar, deve fazer a pergunta, meu corpo não é templo do Espírito, como nós falamos aqui, 6,19? E por que eu estou querendo fazer isso agora? Não será um movimento que eu estou sendo levado pelas pessoas, pelo momento, pelo instante, mas eu busco a glória de Deus nisso? E aí lá em Filipenses 2,15, a Bíblia diz que nós devemos resplandecer como luzeiros. Então, no momento que eu vivo o mesmo padrão do mundo, ou que eu quero imitar o mundo, que eu me coaduno com o mundo, a minha essência deixa de ser sal. Pronto. Por isso que lá em Mateus 5,16, Jesus diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Então, tudo que eu for fazer, eu pergunto, isso vai glorificar Deus em quê? Não é isso? 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então, eu faço isso para a glória de Deus? Vou dar um exemplo para vocês. O sexo é uma bênção de Deus ou não é? Agora eu pergunto, a deturpação do sexo visa a glória de Deus? Então, eu tenho que saber que o sexo ele é bom dentro de um padrão divino. Tudo que Deus faz, o mundo traz uma deterioração, o mundo traz uma distorção. Então, o que eu vejo é o seguinte, é que até os crentes, muitos crentes não se definem pela palavra. O que eu fico mais chateado, assim, no meio cristão, eu estava hoje comentando com o pastor, é que quando um professor diz algo na universidade, o jovem pega, o jovem vai pesquisar, mas quando a gente traz para o campo da fé, nós temos tantos argumentos, tantas coisas boas na palavra, mas ele não pesquisa. Então, ele vai pelo que os outros falam, ele segue o que a maioria fala. Então, eu acho que um homem que tem uma consciência cristã, uma mulher que tem uma consciência cristã, ela não faz porque alguém está fazendo, ela não faz porque é midiático, não faz porque é coisa de momento. Ela pergunta, isso glorifica a Deus? Até porque ela entende, né, a pessoa que nós fomos feitos para glorificar a Deus. Isso. E não para glorificar o nosso corpo em si. Isso. Né? Aí é aquela questão também da discussão de que o que eu estou fazendo do meu corpo, o meu Deus ou o meu Deus para adorar, o meu corpo para adoração a Deus. Isso. Aí vai tudo isso de encontro. Pronto. Então, por isso que a melhor coisa é a consciência cristã. Exato. Quando você tem consciência cristã e do que você realmente precisa, você não fica com esses questionamentos. Você não fica... Olha, o apóstolo São Paulo, lá em Romanos 14, ele diz assim, tenha tudo bem definido na sua mente. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu não preciso, por exemplo, tem coisas que eu acho bonito numa igreja que eu vou olhar, tem coisas que eu acho bonito numa teologia, tem coisas que eu acho bonito até em outras igrejas. Mas eu não trago isso para o evangelho. O grande problema é que eu quero trazer coisas mortas para o evangelho. Então, se eu vivo o verdadeiro evangelho, as outras coisas são perifrásticas, as outras coisas são secundárias. Exatamente. Então, eu não preciso dessas questões. Agora, levando em consideração, uma pessoa que aceitou Jesus, vivia no mundo, não tinha conhecimento, e vem cheio de tatuagem para a igreja,
Isso não tem problema nenhum, porque ele já é uma nova criatura. Então, ele traz aquilo ali, na verdade, porque ele estava no pecado. Então, eu acho que o que deve acontecer é que o cristão deve ter consciência e tudo que ele for fazer, ele perguntar: isso glorifica a Deus? Isso exalta a Deus? Entendeu? Então, até, por exemplo, a beleza. Eu li de um autor que dizia que existem homens e mulheres que têm um corpo que já expressa uma sensualidade. Então, nisso, uma pessoa que tem Deus na vida, ela vai andar na igreja querendo esboçar a sensualidade? O homem também? Então, da mesma forma, se ele vê que aquilo ali não glorifica a Deus, ele não vai buscar aquilo ali. Isso aqui me edifica, isso aqui convém, isso aqui traz resultado espiritual para a minha vida. O que eu estou propondo com isso? O que eu quero com isso? Perguntar para Deus antes faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma irmã que vai vestir uma roupa para vir para a igreja. Exato. Se ela vem para a casa de Deus, ela não vem seminua, ela não vem sensual. Ela diz: isso aqui te glorifica, Senhor. Por isso que Paulo diz: cada um tem. É tão interessante que a gente, quando observa isso, Daniel não pegou nada da Babilônia. Daniel morou na Babilônia, mas lá no verso 8, a Bíblia diz: ele resolveu. Quem resolve é você. Pronto, se você pegar, por exemplo, Lucas 15, o filho pródigo, o pai nunca foi atrás do filho pródigo, mas a Bíblia diz: caindo ele em si. Então, essa consciência é que me faz eu decidir: não, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui não glorifica a Deus. Então, essa questão do crente hoje, porque está virando moda. Eu sou pastor de igreja e eu vejo muitas... Tem irmã que até se desvia, ela se desvia 2, 3 dias, aí ela vai, né? Ela vai, aí pronto, depois volta. Deus não quer isso, porque uma coisa, 2 Crônicas 28, o Davi diz para Salomão: conheça o Deus de teu pai, serve com o coração íntegro e voluntário. Então, Deus conhece os nossos rins, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe das nossas intenções. Não, e geralmente, quando uma pessoa vem e faz essa pergunta para o senhor: tatuagem, porque na verdade ela quer que o senhor reafirme algo que ela já está querendo fazer. Já quer fazer. Isso. Eu tinha uma professora que ela sempre dizia isso: quando você vê uma pessoa te perguntar 4, 5 vezes um assunto, ele já está fazendo isso. Então, a consciência cristã é a melhor coisa. Se eu tenho consciência cristã, eu não vou me deixar levar pelo momento, pela situação, e eu vou fazer a diferença. Então, essa diferença eu faço em glorificar a Deus com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito. Tem pessoas que tentam usar a Bíblia para muitas coisas. Tem crente que usa a Bíblia para ratificar a política. Eu nunca faço isso. Há um exegeta que diz o seguinte, por exemplo, tem pessoas que querem ser político e usam José. Totalmente fora do contexto. José não foi político colocado por voto, ele foi político por uma determinação de Faraó. Era um sistema diferente. E ele não andava atrás da política. Então, não use a Bíblia para legalizar essas coisas. Tem irmão que usa Gálatas 6, quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas Paulo estava dizendo aquilo ali, marcas, não no sentido de tatuagem. Paulo, quando diz eu trago as marcas, era a vivência e as experiências do Evangelho, as lutas, aquilo que ele passou. E ele poderia ter marcas de chicotadas, de outras questões que ele enfrentou na vida dele. Então, o mais interessante é a consciência cristã. Isso glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, não coma. Se não glorifica a Deus, não beba. Se não glorifica a Deus, não faça. Quando você faz contra a sua consciência, pronto. E lá em Tito 1, ele diz assim: tudo é puro para os puros. Quem é crente de verdade, tem consciência cristã, nunca quer imitar o padrão do mundo. Acho que respondeu a pergunta, não respondeu? Aleluia. Vamos caminhando para o fim, Vini. Pastor, novamente, muito obrigado. A gente tem um costume, que é o tintim de crente. Tem o tintim da concorrência e tem o nosso, que é o de crente. Então, a gente vai fazer o nosso tintim de crente. Pega aí, Rafa. Café Raiz. Exatamente. Para finalizar de verdade... Agradecer, né, Vini? Exato. Ele, muito obrigada, pastor, pela Glória presença, pela aula, por tudo. Foi uma honra, né, Vini? Exato. Sinta-se bem-vindo para voltar. Muito obrigado. Obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente, pessoal que nos assistiu.